Fala pessoal, esse vídeo aqui é para quem gosta de dirigir e pretende conduzir nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou dar dicas de como alugar o carro, quais são os detalhes que você precisa ter em atenção. Eu também vou falar sobre a questão do pedágio. Então, se você curte dirigir e pretende vir para os Estados Unidos, assista esse vídeo até o final. Como é que é alugar o carro nos Estados Unidos? Como é o lance do pedágio e tal? Veja só, eu vou contar minha experiência quando eu cheguei, em Orlando. Então, eu já estava com o carro alugado, eu utilizei a plataforma Ecolar. Recomendo, tá? Porque o preço lá é muito mais em conta do que presencialmente. É possível você dividir lá em até 10 vezes sem juros. Então, é uma plataforma segura, confiável, tá? Que deu tudo certo. Comprei os ingressos da Disney, comprei os ingressos da Universal, tudo por lá. E eles já oferecem também para você o seguro do carro, pela Rental Car, que é uma empresa também muito boa daqui dos Estados Unidos e tal. Então, a empresa que eu fiz a minha reserva foi a Avis, tá? Através da plataforma. Eu solicitei uma RAV4, só que lá, fica bem claro que será aquele carro ou um similar, né? E aí, beleza, tranquilo, quando chegamos lá, eu tenho uma recomendação para vocês: vá com paciência, com tempo, certo? Porque quando você chega no aeroporto, você tem que esperar as suas malas, depois você precisa localizar onde é que fica, o local para retirar o carro. Gente, nós chegamos aqui num complexo, um centro de aluguel de carro, onde só fica as empresas. É bem distante do aeroporto, por isso que precisamos pegar o ônibus. E agora eu vou tentar alugar o meu. Se alguém tiver curiosidade, sempre opte pela opção econômica do carro. Por exemplo, eu aluguei um econômico compacto, mas eles não tinham. Então eles são obrigados a dar um similar, mesmo que seja mais caro pelo mesmo valor. E foi o meu caso, tá? E aí depois você precisa enfrentar uma fila enorme, porque são muitas pessoas também pegando o carro, E aí, gente, depois que você chega lá no balcão e você apresenta a sua reserva e tal, o que é que vai acontecer? Pelo menos o que é que aconteceu comigo e se repetiu quando eu fui alugar o carro novamente em Miami, quando eu aluguei o carro também em Las Vegas. Eles ficam oferecendo vários outros pacotes, Dentre eles, eles vão perguntar a você se você não quer se preocupar com relação à questão do combustível, se você quer pagar uma taxa já pré-estabelecida para não se preocupar em abastecer quando for entregar. Aí você vai dizer não, e aí ele vai dizer: olha, se não acontecer isso, você vai pagar multa tal, é melhor que você faça. E eles vão te oferecer também um serviço de 7 dias, pelo menos lá em Orlando foi assim que foi feito, para utilizar o equipamento deles, de pedágio, tá? Eu optei por não, e eu vou explicar por quê, tá? Eles estavam cobrando $65, tá? Por 7 dias, e a gente ia ficar 12 dias com o carro, porque a gente ia devolver só em Miami para pegar o cruzeiro. E o maior pedágio que nós íamos ter seria o pedágio de Miami, só que não estaria coberto, porque o pacote era de $65 para os 7 primeiros dias. Eu fiz, não, eu vou preferir pagar os pedágios. Só que ele começou a me colocar medo, dizendo assim: olha, a questão é que você já andou aqui por Orlando. Eu já tinha realmente andado, só que há 9 anos atrás, E o que eu não sabia é que não existe mais cancelas, para fazer o pagamento. Existe 2 formas de serem pagas, que é a forma automática, que você desconta pela placa, E aí, se você passar, tem um lado que é exclusivo para quem tem, por exemplo, o SunPass, e que é de lá da Flórida. E aí o que acontece? Se você passar e você não tiver o SunPass, você vai ser multado, tá? Agora, se você passar pelo normal, eles vão te cobrar um valor mais caro, tá? Pela empresa que você alugou o carro. E a outra opção, seria sair da pista para pagar. Só que o pagamento é única e exclusivamente feito através de moedas. Então, eu não fui preparado para pagar em moedas. Então, eu tive que passar, obviamente, para pagar depois. Mas o que é que eu, pesquisando, encontrei? Encontrei que é possível, mesmo com o carro alugado, você fazer a compra desse equipamento, se você desejar, for para vários estados e tal, e quiser usar em outros locais, trocar de carro para carro, ou um cartãozinho que tem um transponder,
que é chamado Mini Sun Pass, né? É muito simples mesmo. Existem vários vídeos de brasileiro na internet explicando como você faz o cadastro, tá? E vende em várias lojas, mas a principal e a mais conhecida que tem em todo lugar é nas farmácias Walgreens. E aí, o que eu fiz? Assim que eu cheguei no hotel, eu digo, rapaz, eu só vou ficar tranquilo depois que eu colocar isso no carro. Eu fui na farmácia, né? Localizei a farmácia que vendia e tal, comprei. É um cartãozinho que vem com uma fita dupla face que você precisa colocar no vidro do carro. Lá tem um transponderzinho que ele faz a leitura, né, através desse transponder, que vai ficar no seu carro. Só que para funcionar, você precisa validar, ativar. Então você vai ter que entrar no site, fazer o seu cadastro, colocar um cartão de crédito, opte, né, por colocar uma opção que é chamada de EasyPay, que é, o que acontece? Quando você coloca, você precisa fazer uma compra mínima de $10. O cartãozinho custou $4,50, tá? Por que eu preferi comprar o cartãozinho? Apesar de saber que eu iria alugar outro carro lá em Miami e não comprei o equipamento, porque o equipamento era $14,50, que você troca de carro para carro. Esse é só para um carro, o Mini. Então, obviamente, fiz o cálculo, eu só ia pegar dois, então, obviamente, seria mais barato comprar em cada um o cartãozinho, né? Então, eu comprei esse cartãozinho, coloquei no carro, fiz a ativação, preenchi e coloquei essa opção, né, que ele vai debitar automaticamente do meu cartão de crédito. Gente, é sensacional. É tranquilidade certa na viagem toda. Por quê? Quando você opta por isso, você vai pagar $10, tá? E quando o seu saldo acabar, que você passar por algum lugar que vai exceder o seu saldo de $10, ele faz uma nova compra de $10, tá? Então, assim, no total, no percurso de Orlando, que nós fizemos, e na segunda viagem ainda, lá em Miami, que nós alugamos, nós gastamos $30, né? Esse foi o total. Agora, imagine se eu tivesse pago por 7 dias $65 só para rodar em Orlando, né? Então, assim, é óbvio que nem todo mundo fica sabendo disso. Eu fiquei sabendo porque, curioso como sou, imaginei, não é possível, tem placas dizendo que é mais barato com SunPass, eu acho que dá para colocar, e fui pesquisar, encontrei brasileiros falando no YouTube sobre isso e resolvi, obviamente, fazer meu cadastro e colocar. Eu comprei um chip dos Estados Unidos, né? Então foi mais tranquilo para mim o preenchimento do cadastro. Você pode usar o seu cartão, mas precisa de um endereço americano, então você pode colocar o endereço do hotel que você vai ficar. Gente, realmente é tranquilidade e economia certa utilizando essa opção, tá? Só que, apesar de você ter a tranquilidade de poder passar em todos os pedágios, né, com o transponder, eu sempre fiz a opção de escolher a rota sem pedágio, porque as estradas aqui são muito, muito boas. Então, assim, a economia de tempo é de 12 minutos, 6 minutos. Então não valeria a pena ficar pagando. Então eu fazia sempre o percurso pelas rotas gratuitas. Nem sempre tem, obviamente, mas sempre que tinha, eu fazia uso, tá? Agora, vamos falar de Las Vegas. Em Las Vegas, eu aluguei o carro, o rapaz ofereceu, só que as leis, elas mudam, certo? De estado para estado. Na Flórida é uma, em Las Vegas, no caso, em Nevada já é outra, aqui na Califórnia já é outra, tá? E aí o que acontece? Quando eu aluguei o carro em Las Vegas, lá em Nevada, né, o rapaz disse que o meu seguro era tipo o seguro se eu batesse, e não se outras pessoas batessem em mim ou acontecesse alguma coisa com outras pessoas. E que lá era obrigatório ter um seguro de proteção contra isso. Eu insisti perguntando se realmente não era necessário, mas não consegui hesitar, porque ele perguntou, tá bom, então se você não quer adquirir, me diga qual é o seguro que ele cobre sobre isso. E aí, obviamente, eu tive que pagar uma taxa extra lá, mesmo tendo alugado também pela Decolar, né, para ter esse seguro extra, cobertura total, enfim. Dá mais tranquilidade? Dá mais tranquilidade. Mas não sei se realmente era necessário, tá, gente? De qualquer forma, as estradas que eu peguei, que são sensacionais, foram todas gratuitas. Então eu não paguei pedágio quando eu saí de Las Vegas para Los Angeles, tá? Em Los Angeles também optei por circular sempre por estradas gratuitas. Eu fiz todo o percurso que eu já mostrei em outros vídeos para vocês. E nessa viagem agora, né, que eu saio de Los Angeles para São Francisco, né, na verdade eu vou ficar em Palo Alto.
que é na região ali do Vale do Silício, depois é que eu vou para São Francisco, né? E eu optei também por ir para uma estrada que é gratuita, tá? Obviamente é possível ter pedágio na região de downtown mesmo, assim, sabe? Agora, uma coisa que não dá para escapar, especialmente em Los Angeles, meu amigo, é o danado do parque, do estacionamento. O estacionamento lá é surreal de caro. Tipo assim, se você conseguir estacionar na rua, onde tem aqueles parquímetros, eu não sei se o nome é esse, tá? Quero fazer uma consideração, gente, ao estacionamento, não sei quantos vocês sabem, para cada vaga tem um equipamento desse aqui, tá? E ele vai registrar o tempo que você ainda tem, né? E uma coisa importante é vocês observarem essas plaquinhas, porque em alguns lugares a quantidade de horas permitida é de 1 hora. Nesse local que eu fiquei são de 2 horas, é o máximo, tá? Então não tem opção de você pagar novamente, tá? Então nesse caso fiquem atentos para não serem guinchados, levarem multa, tá bom? Você consegue a opção mais barata. Como assim, Davi? Porque precisa ter a indicação que é possível estacionar. E aí você precisa ficar muito atento às placas. Porque tem dias e horários que eles podem proibir o estacionamento, mesmo tendo. Então você não consegue nem pagar, tá? Aí o pagamento é feito em cartão de crédito mesmo, direto. Ele tem um sensorzinho que ativa e coloca a quantidade de horas. E dependendo de onde você parar, tem um local que você só pode usar 1 hora, tem um local que você pode usar 2 horas, tem um local que você já pode usar 3, e por aí vai. Só que se você for colocar nos parques públicos, né? Esses parques aí tem uma média de preço aí de $15, né? Tem local que você vai encontrar por 10, mas tem local que passa os $50, tá? Então assim, realmente é bem caro. Eu mostrei para vocês no outro vídeo, né, que eu consegui um estacionamento onde a diária, né, ela custa $5, mas é apenas no final de semana. Uma dica para quem vem de carro é leia sempre as placas. Eu tô agora num estacionamento, certo? Onde eu tô pagando $5 pelo dia todo. Só que antes de vir para cá, eu não sabia que existia esse estacionamento por esse preço e apenas no final de semana eu estacionei na rua. Só que como eu disse, lá na rua só era permitido ficar até as 2 da manhã. Então fique atento às placas, porque tem lugares que, por exemplo, na quarta-feira não pode estacionar porque a rua vai ser lavada, sabe? E tente sempre se localizar para não perder o seu carro, né? E aí, assim, a proximidade de um estacionamento para o outro era muito pequena, assim. Andando eu gastei 10 minutos, sabe? E eu preferi estacionar lá, porque no outro estacionamento a diária era $25. Né? Então, assim, porque era final de semana, não sei por que é mais barato. Talvez por ser região de praia, enfim, e para evitar, obviamente, o congestionamento, o transtorno lá no período de semana, né? Quando vocês vierem estacionar, procure sempre o self-parking. Mas antes, dá uma conferida, se realmente ele é gratuito por todo o período que você vai ficar. Porque alguns hotéis oferecem esse serviço, né, onde você mesmo estaciona o seu carro, mas apenas a primeira hora é gratuita e as horas que se passam posterior a ela vão ser cobradas. Então, antes de vir, confere, tá bom? Pessoal, uma dica importante: se você vai sair para algum lugar com hora marcada e vai procurar um estacionamento gratuito, o serviço self-park que vários hotéis oferecem, é interessante você sair com antecedência. Como o serviço é gratuito, ele é muito procurado e apesar de ter muitas vagas, é difícil de achar uma. Então é interessante que você venha com bastante antecedência para não perder o seu compromisso. Pessoal, não é em todo lugar que você vai escapar do estacionamento pago. Se alguém tiver curiosidade de saber quanto custou o estacionamento, foi $5 por 1 hora e 6 minutos. Agora eu estou indo embora. Enfim, eu sei que essa foi a minha experiência, tá? Alugando carro, também com relação ao pedágio. Eu espero que tenha sido claro, pode ser que tenha ficado alguma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, gente, você pode mandar um comentário aqui que eu faço questão de responder, inclusive de indicar os vídeos que eu consultei para que vocês possam ter acesso, tá? Aproveito também para chamar a atenção, né, com relação às leis de trânsito aqui, tá, gente? Realmente dá um temorzinho assim, sabe?
conduzir nos Estados Unidos, não é muito diferente assim do Brasil, tá? Mas se você é da região sudeste e tal, já deve estar habituado a conduzir o carro em grandes avenidas, né? Com 4, 6, 8 pistas. Mas aqui a quantidade de carros é muito grande. Tipo assim, eu tô indo agora para São Francisco, né? E parece que todo mundo resolveu ir também, porque tem muita gente dirigindo no carro, tá? E aí, gente, na estrada propriamente dita, é só seguir, né? Como eu tô aqui tranquilamente conseguindo falar com vocês. Agora, quando você está no centro, ou seja, na cidade mesmo, o sistema é caótico. Por que é caótico? Porque a única atenção que você tem que ter na estrada é ficar olhando para o seu GPS e vendo qual é a saída, né, que você vai fazer. E ter cuidado para sair na saída correta, porque se você errar, aí você vai ter que percorrer um percurso maior e tal. Nada que, assim, com 15, 20 minutos você não resolva, tá? Então todas as opções aqui são muito boas de percurso, tá? Então a distância e o tempo é muito pequeno, então não vale a pena você ir necessariamente pelas pagas, tá? Com pedágio. Sim, Davi, você tem alguma outra dica? Tem. E qual é a dica que eu preciso dar a vocês? Com relação à atenção que vocês devem ter no aplicativo do Google Maps, porque ele vai sempre optar para você as vias mais rápidas. Então, por mais que você tenha colocado pela via do sem pedágio, ela vai alternar. Se você não tiver com o áudio ligado, né, você aceita mudar para uma pista mais rápida, ele vai pedir que você confirme. Se você não confirmar ou não quiser, ele vai automaticamente mudar para mais rápida. E aí, mesmo que você não queira ter ido, você vai ser destinada para a via de pedágio. Então tem que ficar em atenção com isso. Um outro detalhe é com relação às faixas da direita, que normalmente são as faixas de saída das principais estradas, né? Então você precisa ficar atento, porque às vezes a saída é 21, tá? Mas ao lado tem uma indicação, saída 21A, saída 21B, e elas às vezes podem ser perto e às vezes podem ser muito longe. Então você pode acabar pegando uma saída errada. Ainda bem que eu tô conseguindo tranquilamente, mesmo com um probleminha que eu tô tendo aqui com o meu cabo, que toda hora fica saindo do GPS, mas eu tô conseguindo tranquilamente percorrer, sem grandes transtornos, e tá dando muito certo. Mas o trânsito na cidade, gente, é surreal. Surreal mesmo, porque assim, se você tá numa faixa que é só para virar à direita, tá? Essa faixa aí, muitas vezes, no sinal vermelho você pode passar. Ó, vocês estão vendo aqui o pessoal passando à direita no sinal vermelho? E por que está acontecendo isso? Porque não existe uma placa nesse sinal dizendo que é proibido girar à direita. Então todas as vezes que você estiver aqui nessa faixa da direita ou da esquerda e não tiver a placa é proibido girar à direita com o sinal vermelho, então você pode passar. Muito legal isso, né? Eu optei por não virar, obviamente. Então eu ficava parado esperando o sinal abrir. Só que eu levava muita buzinada. E aí eu ficava com medo e acabava entrando, tá? Mas, e outra coisa, né, tem os cruzamentos. Sempre que você vai para a direita ou para a esquerda, né, você pega uns cruzamentos, né, que você pega a faixa lateral, fica parado no sinal, e aí o sinal abre para frente de onde você está indo e quem está vindo. E aí, do nada, você precisa atravessar mesmo com os carros de lá vindo. Como assim, Davi? Basicamente, você vai atravessar quando o sinal ficar laranja ou quando o fluxo de carro que está vindo nos lados opostos diminuir. Não é sempre que é assim, tá? Porque tem alguns cruzamentos que vai ter uma setinha específica que vai abrir só para quem vai virar à esquerda ou à direita, tá? Eu queria dar uma informação também para vocês que talvez tenham receio de conduzir aqui, né? Que tem que ter realmente um pouco de paciência, tranquilidade para conduzir no trânsito, porque sempre que você vai virar à esquerda ou à direita tem uma faixa exclusiva, então você tem que estar atento a esses detalhes, né? Tem umas indicações também no sinal onde você pode ou não fazer a
a volta completa na via, se quiser pegar o sentido contrário. Se não tiver, você pode, mas se tiver uma plaquinha proibindo, gente, evite, porque é certeza que você vai ser multado, tá bom? Outra informação que às vezes pode trazer receio é justamente a forma de conduzir, né, das pessoas. Tem pessoas que têm um temperamento meio fora do normal aqui, e vão meter o dedo na buzina de qualquer forma. Por exemplo, eu estava parado no sinal vermelho, como eu tinha dito anteriormente, mas teve gente que não teve paciência e meteu o dedo na buzina para mim, né? Então, assim, tenham calma, paciência. Se você não se sente seguro em passar no sinal vermelho, não passe, tá bom? Mas tem alguns que, assim, eu fiquei muito tenso no começo. Depois me acostumei, obviamente, porque eu entendi que estava correto. Eu sou muito prudente em relação a isso, e então, com 2 dias dirigindo, você já fica tranquilinho, tá? E consegue aproveitar bem a sua viagem, tá bom? O sentimento que eu tenho de conduzir aqui na estrada dos Estados Unidos é que você precisa gostar muito de dirigir, porque é um pouco monótono, né? Então a paisagem muda pouco, não é uma paisagem tão bonita, a gente não vê lugares assim que a gente possa parar para poder se distrair um pouco. Tem os locais, obviamente, para descanso, tem as saídas para o abastecimento, tem saída para se alimentar, mas assim, sabe aqueles pontos que você para dar uma olhada, visitar? A gente não vê isso aqui, tá? Então, como vocês podem ver aí, a paisagem não muda muito. A gente já passou por mais de 300 quilômetros e é basicamente isso. Eu estou muito perto já de estar chegando, né, no meu destino. Falta mais ou menos aí 1h30. Foi um dia bem puxado, eu só parei uma vez para abastecer, mas eu já estou rodando, né, desde as 10 da manhã e vou chegar por volta das 7 horas da noite. Então, assim, não basta só gostar, tem que ter realmente muita cautela, principalmente porque quem está conduzindo o carro sozinho, né, não tem aquela companhia para conversar. Então você precisa ter alguma forma de se distrair. Eu uso o som, né? A música. Também vou gravando alguns vídeos aqui, conversando para me distrair, comendo. Eu também gosto muito para não ter sono, né, levar um energético. Então é dessa forma que eu busco, né, ficar atento e cauteloso, né, durante todo o percurso. Essa é a minha estratégia, né? Não sei a de vocês, mas depois, se vocês quiserem, podem comentar nesse vídeo. Vocês podem estar se perguntando, mas Davi, como é que tu consegue fazer essas coisas todas, né? Bem, existe a opção lá no Google Maps, né, de você colocar diferentes paradas. Então eu pesquisei antes tudo que eu queria ver e fui vendo quais eram os melhores trajetos a serem feitos, né? Então eu fui botando as minhas paradas e organizando elas no GPS, obviamente, para a gente poder ir visitando, né? Pessoal, eu confesso que eu não sei se as leis de trânsito aqui obrigam a ligar o farol pela manhã. Mas como eu vi vários carros acesos, tem outros que não estão, obviamente. Eu optei por só conduzir aqui com o farol aceso. Então, se você estiver também na dúvida, não teve tempo de consultar, assim como eu, é melhor que você faça o que a maioria está fazendo nesse caso, é andar nas principais com o farol aceso. Na cidade, realmente, você percebe que nem todos, praticamente a maioria, não usa, tá, o farol aceso. Mas eu optei por ficar aceso sempre. Então, eu acho que vale a pena pecar pelo excesso. A gente vai entrar aqui num túnel, né? E eu queria compartilhar com vocês, né, a sensação de estar conduzindo aqui. Realmente, para mim, isso aqui é uma experiência que vale ouro, tá? É o tipo de viagem que eu gosto de fazer. Ou seja, realmente sem uma programação certa. E, querendo ou não, certa porque assim, eu sei o que eu quero visitar.
não sei como vou chegar. Mas, de fato, quando a gente para, tem um tempinho, a gente consulta lá na internet as melhores opções, como ir, e a gente vai se virando, certo? Então, assim, eu não sei se vocês têm essa vibe, esse gosto por conduzir, mas eu amo, sabe? Então, por este motivo, eu tô fazendo essa viagem e é mesmo que tá ganhando um presente, sabe? Porque eu tô fazendo ela com muito, muito gosto mesmo. Bem, pessoal, um abraço, espero que tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho longo, mas estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Valeu!